Graça e paz, nós estamos estudando maturidade no espírito. Essa é a nossa terceira aula. Espero que você tenha gostado da primeira e da segunda aula. Alguns irmãos têm compartilhado comigo via WhatsApp, feito comentários, e isso tem me alegrado muito, muito, muito. Que Deus continue abençoando a sua vida. Em o nome de Jesus, esse é o desejo do nosso coração. Nós vamos falar hoje sobre as funções da alma. Nunca é demais repetir que o homem é tripartido, ele é tricótomo, não porque nós falamos, mas pela palavra de Deus e pela experiência nós entendemos que o homem é corpo, alma e espírito. O espírito, como nós já dissemos, é aquela parte pelo qual temos comunhão com Deus. É o elemento que nos dá consciência, então, de Deus. A alma é a parte que permite ter contato conosco mesmo. É o eu, né? Portanto, é o centro da personalidade do ser humano. E o corpo, então, é a parte material onde os nossos sentidos físicos, né? A sua função básica é manter contato com o mundo material, tá certo? Através dos 5 sentidos, e nós já falamos sobre isso. E se você ainda não assistiu, assista a primeira e a segunda aula, e eu tenho certeza que isto te dará uma base para o seu crescimento sobre aquilo que nós estamos falando, tá certo? Eu te encorajo a assistir, a pontuar, a sanar dúvida. Nós estamos aí para melhor servir e abençoar a sua vida no nome de Jesus. As funções do espírito, as funções básicas nós já estudamos, tem a ver com consciência, com comunhão e a intuição. Nós detalhamos isso de maneira muito simples, mas muito clara e objetiva, não é? E falamos basicamente uma aula inteira sobre isso. E eu creio que isso tem lhe ajudado um tanto, tá certo? A alma humana também, igual o espírito, é composto também de 3 partes. E aí nós vamos falar sobre a mente, a vontade e a emoção. E a função da mente, como primeiro ponto nesta aula, e como nós temos feito, nós temos dado alguns textos bíblicos, não é, para que você possa estar anotando, pesquisando, e estudando, lendo, relendo e pontuando, ok? Eu quero citar para você Provérbios, no capítulo 2, versículo 10, Provérbios ainda, versículo de número 2 do capítulo 19, e ainda Provérbios no capítulo 24, versículo 14. Esses textos mostram que a alma necessita do conhecimento, ok? O conhecimento é uma função da mente. Logo, a mente é uma função da alma, ok? No Salmo 139, versículo 14, nós podemos ver o seguinte: as suas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. O saber é uma função da mente, portanto, também da alma. Lamentações, no capítulo 3, versículo 20, diz que a alma pode se lembrar. E a lembrança é uma função também da mente. Podemos assim afirmar que a mente também é uma função da nossa alma. A mente é a função mais importante da alma. Se a nossa mente for, então, obscurecida, nunca poderemos chegar ao pleno conhecimento da verdade. A nossa mente deve ser renovada para poder entender a vontade de Deus, que é revelada em o nosso espírito. A vontade é o instrumento para decisões e indisposições. Se queremos ou não queremos algo, sem a nossa vontade, o homem seria
reduzido a um ser autômato. É na nossa alma que está o poder de escolha. Observe o texto de 1 Crônicas, no capítulo 22, versículo 19, diz o seguinte: dispõe agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes o Senhor Deus. Buscar também é uma função da vontade. E a vontade, por sua vez, está na alma. Em Jó, no capítulo 6, versículo 7, e também no capítulo 7, versículo 17, lemos que a alma recusava e escolhia. Recusar e escolher são atributos da vontade. Logo, a vontade é uma função da alma. Vamos falar então sobre a função da emoção. Uma vez que falamos sobre, em primeiro lugar, a função da mente, e eu dei para você os textos bíblicos, falamos também sobre a função da vontade e também dei a você os textos bíblicos. E aí nós vamos falar agora sobre a função da emoção. A emoção é uma parte importante da experiência humana. Elas se manifestam de muitas formas. Por exemplo, amor, ódio, alegria, tristeza, pesar, saudade, desejo e etc. Essas são as formas, não é? Das manifestações da nossa emoção. As emoções, por sua vez, dão cor à nossa vida. Todavia, jamais podemos nos deixar ser guiados pelas nossas emoções, porque a emoção é a parte da alma e nós não devemos ser guiados, conduzidos pela alma, ou seja, mente, vontade e emoção. Lembra? Nós devemos ser guiados, conduzidos pelo nosso espírito, que tem a ver com intuição, comunhão e consciência. Não devemos de maneira e de forma nenhuma ser guiado, conduzido pela nossa alma. Podemos ver em 2 Samuel, no capítulo 5, versículo 8, Ezequiel 36, versículo 5, ainda Salmo 117, versículo 18. Expressões tais como menosprezo, aborrecimento, desprezo, tudo isso, ou seja, essas são emoções que procedem da alma do ser humano. Poderíamos ainda citar outros textos, como, por exemplo, Isaías 61, versículo 10, Salmo 86, versículo 4. Isso tem a ver com emoções. A alegria, por exemplo. Também ainda a emoção da alma, como, por exemplo, a angústia. E isso nós podemos ver em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Ainda, versículo 4 do capítulo 20. Ezequiel 24, 25. E Jeremias, capítulo 44, 14. Eu estou citando esses textos para embasar aquilo que nós estamos falando. Vale a pena aqui dizer que é necessário você dar uma olhadinha, anote esses textos, leia esses textos, absorva aquilo que nós estamos falando. Nós sabemos que é importante para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento, não é? Não só aquilo que vemos,
mas aquilo que também lemos. Eu citei aqui, não é? A alegria, o aborrecimento, o desprezo, a angústia, como expressões do quê? Da nossa emoção, que, por sua vez, é ligado à nossa alma. Não devemos pensar que a nossa alma é ruim, de forma alguma. O erro, de fato, é caminharmos confiados na sua capacidade de pensar, de entender e de sentir. Se andamos pela alma, já não andamos pelo espírito. Se andamos pela alma, já não andamos por fé. E estaremos fatalmente andando no nível da carne. Os que andam segundo a alma, biblicamente falando, são chamados de carnais. Observe o que eu vou dizer. Carnal não é exatamente aquele que anda na prática do pecado. Quem anda na prática do pecado possivelmente nem tenha nascido de novo, pois aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, segundo o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 9. Observe. Quem nasceu de Deus não vive na prática do pecado. Por isso, essa afirmação que possivelmente aquele que vive na prática do pecado nem tenha nascido ainda. O carnal é aquele que tenta fazer a vontade de Deus exercitando a alma. Os cristãos que vivem segundo o padrão da alma tendem a seguir aquela função da alma que lhe é mais peculiar. Assim, podemos dizer que temos carnais ou crentes almáticos que andam segundo a mente ou pela mente. Outros andam ainda pela emoção e outros ainda pela empolgação da sua vontade. O nosso espírito, como eu já disse antes, já foi regenerado. A obra de Deus em nosso espírito já foi completada. O nosso espírito é como uma lâmpada que se acendeu dentro de nós. Tão logo aperte o interruptor, a lâmpada se acende. O novo nascimento aconteceu de uma maneira e de forma instantânea, num instante. A nossa alma agora é que deve ser transformada. A nossa alma, então, ela está submetida ao processo. E esse processo dura a vida inteira. E como é que nós podemos nos submeter a esse processo? Como a nossa alma é transformada, então? Em primeiro lugar, pela renovação da nossa mente. Romanos, capítulo 12, versículo 2, vai afirmar esta verdade. Eu quero dar algumas dicas para você de como a nossa alma é transformada. Então, num primeiro momento, pela renovação da nossa mente. A mente é a função mais importante da alma. Se mudamos a mente, estaremos mudando toda a nossa vida. Ou seja, se mudamos a nossa forma, a nossa maneira de pensar, estaremos mudando, inevitavelmente, o nosso comportamento. Nós mudamos a nossa mente, renovando então, como? Com a palavra de Deus. A nossa alma é mudada quando as nossas crenças, os nossos pensamentos são mudados, para se harmonizarem então com a palavra de Deus. Nós também mudamos ou
a nossa alma é transformada, melhor dizendo, pelo contemplar do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, afirma essa verdade do contemplar. A nossa alma também é mudada quando contemplamos o Senhor. O meu espírito foi criado para conter Deus, mas a minha alma foi criada para refletir a Deus. Com relação ao nosso espírito, devemos, e já aprendemos isso, exercitá-lo constantemente. Para quê? Para contactar ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Mas a nossa alma, ela deve ser transformada pela renovação da nossa mente, com a palavra de Deus e pelo contemplar ao Senhor. Vale lembrar aqui, se você não sabe como exercitar o espírito, assista à segunda aula. E se você não sabe por que saber a diferença entre alma e espírito, assista à primeira aula, ok? Eu quero te encorajar a ler todos esses textos que nós citamos aqui. Nós precisamos verdadeiramente praticar. Isso é que fará a diferença. Nessa oportunidade, nessa aula, nós falamos sobre a função da mente, a função da vontade e a função da emoção. Falamos também ainda que a nossa alma é transformada pela renovação da nossa mente e pelo contemplar ao Senhor. Pela renovação da nossa mente, conforme Romanos, capítulo 12, versículo 2, e pelo contemplar ao Senhor, conforme 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Se você tem encontrado algum valor nessas aulas, eu peço que você coopere para o crescimento, para o avanço desta obra. Como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso enviando esses links a outros irmãos. Você pode fazer isso também deixando o seu comentário neste vídeo. Por quê? Porque se você comentar, se você compartilhar, se você perguntar, outras pessoas também serão abençoadas através da sua vida. Que Deus continue abençoando a sua vida. Nós temos ainda uma jornada, nós temos ainda uma caminhada. Nós estamos exatamente no meio da nossa caminhada, dessa proposta, né? Nós falamos sobre o porquê é necessário, é importante saber a diferença entre alma e espírito. Falamos sobre as funções do espírito e hoje nós falamos sobre as funções da alma. Eu estarei liberando a próxima aula que nós iremos falar sobre as funções do corpo. E assim nós estaremos contribuindo para o seu crescimento, conhecimento sobre essa questão da tricotomia humana. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Te vejo na próxima aula. Não esquece de deixar o like, o joinha, de comentar sobre esta aula. Não esqueça de acionar o sininho, tá bom? E não esqueça de compartilhar, se tem sido valoroso para você esta aula, este assunto, essa matéria. Outras pessoas também precisam ser alcançadas com essa verdade. E você pode ser o canal para abençoar essas vidas. Eu conto com você
Juntos, vamos mais longe. Deus abençoe. Te vejo na próxima aula, em nome de Jesus.